Bueno, então, gauchada, mais uma vez, falando um pouco da estância virtual e hoje quero mostrar a importância, né, dessa criação do nosso site para falar de um tópico específico que é o de danças tradicionais gaúchas. Como eu já contei em outro vídeo, a estância virtual ela foi criada primeiramente para a gente falar de dança tradicional gaúcha. A gente pegou, digo a gente, né? Eu e a Jéssica que está aqui do lado. A gente pegou as principais danças do tradicionalismo gaúcho, pesquisou mais a fundo, entendeu a origem da letra, porquê da interpretação de cada ponto, e aí a gente começou a escrever, né, um pouco mais sobre cada dança e foi o que fez a gente ficar mais conhecido lá em 2016. Coloquei aqui nos textos mais populares, por exemplo, 7 curiosidades sobre a dança, falando do pezinho, coisas sobre a chimarrita, sobre a chula, sobre o maçanico, origem da tirana do lenço. Então, se pegar as datas aqui, ó, a gente falou em 17 de maio de 2016 sobre a origem da tirana do lenço. Então, sempre com bastante foto, com tópicos, né, inteiros de livros como Paixão Cortes, Barbosa Lessa. Então, a gente não consegue falar de distância virtual sem estar falando de dança tradicional gaúcha. Foi o principal foco, nosso principal tema durante muitos anos. Então, é muito gratificante a gente perceber que diversos textos nossos, né, que nós preparávamos com muito carinho, principalmente esse da Tirana do Lenço, a gente recebia fotos muitas vezes de murais de CTG que estavam com o nosso texto lá impresso, né, para o pessoal conhecer um pouco mais. A gente recebia relatos de instrutores que estavam com nossos textos, mandavam no WhatsApp para que quando fossem ensaiar conseguissem interpretar um pouquinho mais sobre cada dança. Então a gente passava, né, figura por figura de cada dança e principalmente com descrições do Paixão Cortes Barbosa Lessa, desde lá do manual azul, né, o primeiro livro escrito, depois um pouco mais nas gerações coreográficas, que a gente fala inclusive em outros textos aqui, por exemplo, tá até eu e a Jéssica aqui na capa. Então, a terminologia das gerações coreográficas, essa evolução da dança, por que se dançava de uma forma em uma época, depois foi mudando, como o peão tratava sua prenda em relação à dança, se ele pegava pela mão, se posteriormente ele veio enlaçar a prenda. Então, são esse contexto histórico, né, dessas danças tradicionais que a gente quis trazer, colocar ele, posicionar ele na internet, num momento em que o Instagram ainda não era tão forte, né? Hoje a gente tem bastante coisa já no Instagram, mas não tanto em textos assim. Acredito que a gente se tornou aí uma das, claro, tirando os livros, né? Uma das principais referências falando em internet em relação ao que falar sobre as danças, aí pegar trechos inteiros dos livros, né, explicando com as fotos dos eventos. Então é legal agora passando aqui, recordando. Esse aqui é um texto que a gente atualizou agora em setembro, mas é lá de 2017, se eu não me engano. E é a categoria que a gente mais falou. Então, se eu colocar aqui novamente nos mais populares, e a gente pegar aqui, por exemplo, sobre o pezinho, né? Então, uma dança super simples, mas com fotos, né, de desde crianças. O pezinho aqui é uma das danças mais simples do estado. E aí trazendo esse contexto todo. Deixa eu voltar aqui e falar um pouco. Deixa eu colocar o Enarte aqui também, nesse próprio contexto das danças, trazendo diversas vezes, né, resultados dos principais festivais do estado, vídeos antigos dessas edições, né, dos eventos, textos de outros autores que trouxeram suas opiniões para dentro da estância virtual, falando muito sobre, principalmente sobre Enarte, né, o maior festival de danças aqui do estado. Então a gente vê que passou muita coisa. Ó, Vacaria 2020, 2020. Então, cara, tem muita coisa legal. Convido todos a conhecerem a Estância Virtual.
nessa especificamente sobre as danças, que eu tenho certeza que temos muito conteúdo para agregar nos grupos de dança, para instrutores, para quem está começando. Fica o convite, desejo uma boa semana a todos, um forte abraço.